Olá, boa noite e bem-vindo a mais esta edição do programa Segurança Pública. Estamos aqui para mais uma empreitada e hoje temos como convidado o Superintendente Fernando de Carvalho, que é o chefe do Departamento de Informação e Análise da Polícia Económica. Boa noite e obrigado por estar aqui connosco hoje. Muito boa noite. O Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. E temos também o Dr. Itiandro Slovan Simões, jurista. Boa noite e obrigado por estar aqui. Muito boa noite, Cosi. Uma pergunta que se impõe. Por que razão muitas torneiras em Luanda deixaram de jorrar, mesmo apesar de terem a canalização feita pela EPAL? A resposta é para obter nesta edição de hoje do programa Segurança Pública. Ora, veja agora como o tráfico de água, ou também chamado contrabando de água potável, está a prejudicar os cidadãos em Luanda. Água, necessidade básica que ainda aflige muitos que vivem em Luanda. A verdade é que, desde o alcance da paz em 2002, o país não estagnou. O desenvolvimento é notável em todos os setores e só não vê quem por acaso não quer mesmo ver. Hoje, o país vive mais de 10 anos de paz. As torneiras da EPAL já chegaram às casas da maioria dos que vivem na capital do país. Só que a falta de água ainda é um facto no seio das comunidades. Estamos na Rua da Gabela, bairro Popular. Nesta zona estão criadas as condições para que não falte água aos moradores que aqui vivem. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. Ou seja, até passa água, mas as torneiras aqui estão quase sempre secas. Nós temos tido água, mas não regularmente. E quando falta, nós usamos a água do reservatório. E quando a água do reservatório termina, nessa altura nós somos obrigados a comprar a água, os bidões a 100 kwanzas. Algumas perguntas como: porquê? Como é possível? Motivaram a nossa reportagem. Ou seja, a questão da água é também um assunto de segurança pública. Efetivos da EPAL dão-nos a resposta. O problema está naqueles que optam pelo lucro fácil, invadindo as condutas da EPAL, ou seja, os também conhecidos como garimpeiros d'água. O senhor sabe que ferir a conduta prejudica milhares de pessoas cá na cidade de Luanda? O bairro do Calemba 2, por exemplo, é um local onde a água não devia ser um problema. E não é mesmo, porque ela existe. Só que nem todos têm acesso regular ao líquido precioso. Tudo porque algumas pessoas sabotam as ligações da EPAL, prejudicando a maioria. E essa coisa de garimpo está a prejudicar toda a nossa parte aqui, a comunidade. Já toma água, a canalização já vem de cima, para que neste momento estamos assim sem água. Ele vem, puxa, sei que está dando. A fiscalização, em muitos casos, não encontra os responsáveis. A comunicação entre os garimpeiros é rápida. Eles quase sempre fogem. E o cenário que fica é este. Muita água desperdiçada e muito trabalho também para os funcionários da EPAL. Tudo porque os garimpeiros danificam um bem que, por sinal, é público e deve ser reparado pelo efetivo da EPAL. Município de Viana, bairro dos Molevos. Aqui, o garimpo d'água é uma dor de cabeça para as autoridades. É como disse, os culpados quase sempre não estão no local do crime. Essa é uma das girafas que é o próprio garimpo. É o próprio garimpo. De momento não encontramos nenhuma viatura porque parece que eles já deram conta da nossa caminhada. É. Em muitos casos, a população que um dia chorou pelo líquido precioso é a mesma que promove a anarquia,
Ou seja, é a população que não colabora com as autoridades e é a população que sofre as consequências. Neste local onde nós nos encontramos, que é o Molevos de Cima, as pessoas consumiam água bruta. Hoje em dia, grande parte desta população que não tinha água há 30 anos, hoje em dia já tem água domiciliada. O mesmo cidadão que comprava água a 10 mil kwanzas para colocar no seu tanque para consumo ou revenda, hoje em dia tem água domiciliar, mas também faz garimpo desta água e ao mesmo tempo não paga o custo mensal desta água. Daí que também temos estado a aplicar, ou seja, fazer cortes massivos nesta região. 7 de abril do ano 2015, Luanda. Efetivos da Polícia Nacional unem-se à EPAL para desmantelar alguns focos onde acontece o garimpo de água. Temos estado a registrar uma incidência muito grande de vandalismo nas condutas da EPAL. Ação esta que tem trago consequências, sobretudo na zona do Benfica e Futungo, que tem estado a ficar sem água em função dos desvios que são feitos nas condutas, ou seja, o garimpo de água. E esta ação está a ser realizada de forma multidisciplinar, com efetivos da Polícia de Ordem Pública, da Polícia, ou seja, da Atividade Econômica e também de técnicos da EPAL. São sensivelmente meia-noite. Os polícias entram num dos bairros do município de Pelas. Alguns garimpeiros fogem, mas a polícia captura um deles. O moço que fugiu, qual é o nome dele? Careca. E qual é o teu nome? O trabalho é que é abastecer caminhões de água. É? Você não está detido. No local do crime, ligações da EPAL invadidas pelos garimpeiros. Durante as noites, daqui sai muita água. À beira da conduta estão estacionados caminhões em posição de abastecimento. Uma cisterna de 20 mil litros aqui custa 4 mil kwanzas. Estes cidadãos são camionistas e foram encontrados no local do crime. Como é que vocês virem para até aqui? Não, é caminhão. Nós não estamos vendo. Esse caminhão está lá no canto. É mesmo esse que passou agora. Esse que passou aqui agora. Estamos falando a verdade, chefe. Aqui não temos nossos carros. Nossos carros estão lá fora. Não precisamos conversar, é assim, chefe. Não nos puxa assim. Nossos dois, cada um tem caminhão. Você não pode conversar comigo, vai conversar comigo o quê? Vai conversar na esquadra. Mais um camionista foi encontrado no local do crime a comprar água. É a primeira vez vir aqui. Como é que o senhor Augusto sabia que custa 4 mil kwanzas aqui a cisterna? Ele me estava explicando antes. Eu quando vi já com essa de girafa. Veio com a intenção de ir a girafa. Então veio para aqui no garimpo. Veio aqui onde... Agora, quando viu aquele carro veio que veio está a passar, perguntei se ele tem água. Bem, o dia amanhece e os dados da polícia confirmam o sucesso da operação. Portanto, o resultado foi satisfatório. Foram detidos 16 cidadãos preventivamente. Foi apreendida uma motobomba e 10 caminhões cisterna. Investigações prosseguem no sentido de se determinar os elementos que danificaram a conduta da EPAL e serem responsabilizados. Nesta altura, a EPAL procede ao levantamento dos danos e a recuperação das mesmas condutas. Agora partimos para os argumentos de razão. Superintendente Fernando de Carvalho, chefe de Departamento de Informação e Análise da Polícia Económica. Ora, o tráfico de água, o chamado, portanto, garimpo de água, é um negócio ilícito que está a crescer perante o olhar de toda a sociedade, inclusive da polícia, e a polícia sabe que estes pontos existem. Pergunto-lhe qual seria o melhor mecanismo para combater este fenómeno que prejudica de modo grave a economia nacional. Obrigado. Eu acho que isto é eu acho que todos nós temos de estar imbuídos neste processo. Não só a polícia, mas outras esferas da sociedade.
Neste momento está a pensar ao meu público. Ao público, às famílias, portanto, correto, que são os grandes correto, destinatários. E ninguém tem o direito de vandalizar as condutas conforme estão a ser vandalizadas. A polícia tem o objetivo de proteger esses bens públicos e temos feito através da realização de micro-operações em colaboração com os efetivos da EPAL e temos tido êxitos. Antes fizemos uns levantamentos, ou fizemos um trabalho de enfrentamento prévio, onde são catalogados os principais focos, daí é elaborado o competente plano e então partimos para o terreno para o fustigamento desses casos. Ora, o que nós sabemos é que, de facto, estas operações, que acabam também por envolver os nossos repórteres que vão ao terreno, na recolha destas imagens, são, digamos, operações de alto risco, dada a possibilidade iminente de enfrentamentos, não é? A polícia tem técnicas e táticas para contornar estes riscos. Não quero aqui dizer que não seja um risco para a própria polícia também. É um risco porque nós estamos a lidar com pessoas que cometem atos ilícitos. Porque o indivíduo que é capaz de cometer uma ilicitude dessas tem que cuidar de outras coisas. Exatamente. Então nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para isso porque onde há uma ação, uma reação. No caso desta reportagem que nós acabamos de ver, aliás, foi uma operação desencadeada ao longo da noite. Correto. Há uma razão especial para isso? A razão especial é que é precisamente a hora que estes elementos praticam esse tipo de ilicitude. É da praxe? É da praxe. É mesmo esta hora que eles praticam esse tipo de ilicitude. E pronto, e daí a polícia vai com toda a prudência, porque nós não sabemos qual será a reação desses indivíduos. Por vezes podem pegar num martelo, numa pá, numa picareta e arremessar, então todo cuidado é pouco. Já houve situações que fossem dignas de registar e que justificassem? Já houve. Os indivíduos foram levados à barra dos tribunais, não só pelo crime de furto, mas também pelo crime de resistência. E são condenados, têm sido condenados. Agora, eu acho que, na minha forma de ver, eu acho que devia haver uma pena muito mais pesada em relação a isso. Acho. Porquê? Porque o indivíduo a cometer este tipo de ilicitude é porque alguém aparece para comprar. Este indivíduo vai encher o caminhão. Automaticamente o caminhão, na altura, é apreendido. Vai para o tribunal, depois de cumprir a pena, ou pena suspensa, com pagamento de uma multa, o caminhão é restituído a este indivíduo. O que é que ele vai fazer? Mas também há que ter em conta que a EPAL já criou postos chamados as girafas. Exato. Mas eu acho que esses cidadãos não são suficientes. Podem não ser suficientes. Daí a grande procura que ainda se faz sentir sobre o precioso líquido. Correto, podem não ser suficientes, mas a ânsia de obtenção do lucro fácil também aí se faz com que esses cidadãos deixem de ir à girafa porque há um preço tabelado, mesmo nas girafas, e no garimpo fazem o preço que eles querem fazer. Pois aí está. O problema não é que a distribuição de água se possa fazer através dos caminhões cisternas. Não é esse o problema. É a violação, das condutas da EPAL. É a violação. Porque, até se não estou em erro, houve uma fase cá em Luanda que o próprio governo da província de Luanda criou um mecanismo para a distribuição de água através de cisternas. O problema não está na transportação de água em cisterna. Está precisamente na ilicitude que eles cometem. Senão o governo não tinha criado as girafas. Lógico, estão aí. Está na ilicitude que eles cometem. Muito bem. Doutor Itiandro Simões, jurista, qual é o enquadramento que se poderá fazer deste assunto que estamos a tratar aqui? Alexandre, analisada a questão, há aqui o cometimento de uma série de infrações criminais. Em primeiro lugar, pergunta-se se é ou não crime fazer o que eles fizeram. E a resposta é simples, é crime. A água que passa pelas condutas é um bem móvel. E quando alguém subtrai uma coisa de outra pessoa sem a sua autorização, está a praticar um crime de furto. É assim que a nossa lei penal trata desta matéria. O artigo 421 estabelece
diversas penalidades em função da gravidade do valor da coisa furtada. Aqui, para este caso, nós ouvimos falar sobre o valor que teria cada caminhão-cisterna. Estamos, certamente, nos valores aproximados que ouvimos, se o furto da água que foi efetuado causar um prejuízo inferior a até 600 mil kwanzas, a pena é uma pena que vai de 12 a 8 anos. E se o prejuízo causado for superior a 600 mil kwanzas, a penalidade vai de 8 a 12 anos. Agora, neste caso presente... São penas exemplares. São penas exemplares. São penas exemplares e as pessoas têm que reparar que isto acontece tanto em relação à água, mesmo em relação à energia elétrica. Os famosos gatos também são puníveis, considera-se crime de furto. Ainda os existem, os gatos? Os gatos, onde existirem, está-se a praticar um crime de furto, porque tem que se perceber que aquela água é propriedade de alguém. Há um contrato de distribuição da água celebrado entre a empresa EPAL e os consumidores. E está a afetar, com aquela atitude, está a afetar o direito das pessoas de acederem a este bem precioso e, por outro lado, está a afetar a qualidade do serviço prestado pela EPAL. Mas há mais aqui alguns elementos que se devem fazer constar. Como o crime foi praticado por mais de 2 pessoas, a lei agrava este crime qualificando como um furto que passa para uma pena, segundo o artigo 426 do Código Penal, e imediatamente superior. Isto é, a penalidade neste caso não será de 8 a 12 anos, mas será de 12 a 16 anos, porque há uma qualificativa prevista pelo artigo 426 do Código Penal, por ser praticado por diversas pessoas. Isto para cada um dos implicados? Para cada um dos implicados. Nos casos em que tiverem sido praticado por são sempre 2 ou mais pessoas. Agora, também, como são diversos, sempre que alguém retira com o caminhão-cisterna a água e regressa no dia seguinte ou na hora seguinte, está a praticar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crimes. Ora bem, a lei entende que nestes casos, como há um conjunto de crimes praticados numa mesma situação criada, deve-se tratar isso como um crime continuado. Embora materialmente sejam diversos crimes, cada retirada de água é um crime. Mas como a circunstância, o circunstancialismo objetivo que foi criado para facilitar aquele cometimento é o mesmo, o agente é o mesmo, então a lei trata como só crime, chamado crime continuado. Agora, temos mais outras coisas a abordar. Ao furtar, houve danos causados à conduta da EPAL. Estes danos não só levam a que diminua a pressão da água que vai à casa dos moradores, pois é por isso que se vê que pessoas que vivam em andares nos edifícios não consigam ter água em casa, porque a água não sobe, tem menos pressão, mas obriga a EPAL a um esforço de ter que reparar aquela conduta. Ora, o artigo 476 do Código Penal prevê que os danos causados em edificações ou em outros objetos são sancionados com uma pena de prisão que vai até 2 anos, bem como uma multa de até 6 meses, nos casos em que o prejuízo causado seja superior a 6 mil kwanzas. Temos estes 2 crimes então. Temos o furto qualificado, que tem uma pena de 12 a 16 anos, por estarem mais de 2 pessoas, e temos também o crime de dano, que terá uma pena até 2 anos. Agora, há claramente aqui um grupo de pessoas que faz desta atividade o seu negócio, quer dizer, uma empresa de garimpo de água. Ora, isto configura, à luz da lei angolana, um crime de associação criminosa, que é previsto pelo artigo 8º da Lei 3/14, de 11 de fevereiro, que estabelece que quando as pessoas se reúnem e concertadamente praticam para a prática de crimes, quer dizer, sua atividade é prática de crimes, estas pessoas, só por esta atuação, têm uma pena que vai de 1 a 6 anos de prisão para os membros desta organização criminosa. Agora, os chefes, os donos deste empreendimento criminoso, terão uma pena superior que será de 5 a 12 anos. Agora, de facto, não se encontram aí muitas vezes os donos deste negócio.
Mas a lei estabelece também aqui uma medida de política criminal, uma espécie de negociação, permitindo que as pessoas, que geralmente é a raia miúda que é ali encontrada, possa se trouxer para o processo elementos que permitam a descoberta dos donos dessa organização criminosa, possam ter a sua pena, que seria de 1 a 6 anos, reduzida. Agora, temos vários crimes, conforme já abordei, e deverão eles ser aplicados num chamado concurso efetivo de crimes. Como são vários crimes que têm penas diferentes, estabelece o número 2, o parágrafo 2º do artigo 102 do Código Penal, que vai se aplicar a pena do crime mais grave, que será o de furto qualificado, que era de 12 a 16 anos, que será agravada nos termos gerais porque houve uma acumulação de crimes. Isto é, deverá aplicar-se aí provavelmente uma penalidade de 14 a 16 anos para o caso dos indivíduos que aí cometerem estes crimes. Só uma última nota. Foram apreendidos bens. O Código Penal estabelece que nestes casos há uma lei que é a Lei 2/14, que é a lei que trata das revistas, das buscas e das apreensões. Enquanto estiver a decorrer o processo, os bens utilizados no cometimento do crime, estamos a falar das eletrobombas, estamos a falar dos caminhões cisternas e de outros instrumentos que aí existam, são apreendidos pelo Estado até terminar o processo. Ora, se no final do processo se determinar a culpabilidade daqueles agentes, além da condenação na pena, o tribunal deve declarar aqueles bens perdidos a favor do Estado. Não acontece neste momento? O que não acontece neste momento? Eu não tenho conhecimento, não tenho notícia da decisão do tribunal, mas é isto que diz o Código Penal. O Código Penal estabelece que os produtos que estiveram na base do cometimento de um crime são declarados como perdidos a favor do Estado. Aliás, vimos o superintendente Fernando Carvalho dizer que muitas vezes estas pessoas têm esses meios de volta. Isto tem que ser bem analisado, que se não forem, é claro, se as pessoas não forem condenadas, o artigo 26º da Lei 2/14 estabelece de facto este princípio de que os bens devem ser restituídos às pessoas, porque há uma presunção de inocência. Claro. Mas se tiverem sido condenadas, aqueles bens deverão ser declarados como perdidos a favor do Estado. Uma declaração feita pelo juiz e que depois deverá encaminhar-se às entidades do Estado que deles mais poderão precisar. No caso, poderá ser os serviços administrativos locais do Estado, até para colmatar outras dificuldades que eles possam ter e até poderem utilizar, conforme foi dito, o problema não está no transporte, mas está na forma como se extrai aquela água, prejudicando interesses da empresa EPAL, dos consumidores e ficando com um bem que não lhes pertence. Muito bem. O superintendente Carvalho quer dizer qualquer coisa? Sim, eu quando me referi aos bens, referi-me apenas dos caminhões cisternas. Os caminhões, exato. Porque as motobombas, as mangueiras de grande pressão ou de grande dimensão, tudo isto, nos casos esses produtos são todos revertidos a favor do Estado. Mas os caminhões referi-me apenas aos caminhões. Referi-me apenas aos caminhões. Os caminhões regressam aos donos? Sim. Na ótica do Dr. Itiandro, também os caminhões devem ficar com o Estado? Também devem ficar com o Estado. Numa lógica que o crime não pode aproveitar. Aí, se calhar, se concretizaria aquela ideia de que as penas devessem ser mais fortes, mais agressivas. Mas é uma questão a rever na revisão do Código Penal, do futuro Código Penal, de modo a tornar muito claro este princípio. Os bens com que as pessoas conseguiram ficar, os instrumentos que elas tenham utilizado, devem ser declarados perdidos a favor do Estado. E isto deverá ser aplicado, inclusive, para a pessoa que solicitou um terreno, tem um direito de superfície sobre um terreno que foi claramente utilizado só para praticar crimes, porque muitas vezes verificamos a construção de casotas para disfarçar a retirada de água, por cima das condutas para poder ser retirado. Nesses casos, todos os produtos e bens utilizados no cometimento do crime devem começar a ser declarados por favor do Estado para que se deixe o criminoso deixe pensar que o crime compensa. Exatamente. O Dr. Itiandro toca aqui num aspecto que é interessante, que eu gostava de colocar ao superintendente Fernando Carvalho, que é que nós vimos as pessoas serem detidas e os bens serem apreendidos, mas não vimos o desmantelamento do espaço que foi usado para
para o cometimento desse crime? O que é que aconteceu? Portanto, isto é um trabalho já após a operação. Exato. Portanto, após a operação, aí a parte técnica da EPAL ocupa-se desta tarefa. É daí que não aparece nas reportagens. Dr. Pedro de Castro Maria, à luz da sociologia, qual é o enquadramento que se pode aqui fazer deste, vamos lá chamar, comportamento desviado das pessoas que entenderam que podem danificar um bem público, como é uma conduta de água potável às famílias que precisam de precioso líquido? Pois bem, tendo ouvido atentamente quer a opinião da polícia através do senhor superintendente, quer o enquadramento jurídico ou legal, temos obviamente que concordar que trata-se de um comportamento desviante, e um comportamento é desviante exatamente porque viola normas, quer normas socialmente estabelecidas, como normas juridicamente estabelecidas. Para o presente caso, já foi aqui abundantemente explicado que inclusive se trata de violação de normas jurídicas. Do ponto de vista social, estamos perante a privação do usufruto de um bem a que a comunidade tem direito por um grupo pequeno de indivíduos que, na ânsia do lucro fácil, não medem as consequências, não veem a meios e prejudicam todo um esforço do Estado, através da sua empresa pública de distribuição de água, que é a EPAL, para ir melhorando a qualidade de vida, as condições de vida das populações. Porque o Estado também sabe das dificuldades que ainda há em Luanda para fazer chegar, não é, a água pelas vias das canalizações. E é por isso que criou alguns postos de abastecimento, as chamadas girafas, para que os cidadãos possam aí, aqueles que têm meios, têm caminhões cisternas, possam se abastecer e ir para aquelas regiões onde eventualmente ainda a canalização de água não chegou. Os cidadãos não querem pagar o que devem, mesmo tendo lucro, porque um cidadão que vá com seu caminhão cisterno a uma girafa, onde quer que ela se localize, gasta combustível, é verdade, enfim, mas ele pagando aquele preço, mesmo assim tem lucro. O problema é que, devido à crise de valores a que nos temos estado a referir algumas vezes, e que é um debate recorrente na sociedade angolana, muitos dos nossos co-cidadãos inculcaram no seu processo educativo a ideia de que hoje, porque estamos numa sociedade de consumo, é preciso ganhar dinheiro rápido para fazer frente às suas necessidades. Ainda que seja por uma diferença mínima. Mínima, exatamente. Insignificante. E incorrendo então ao risco depois de estarem a contas com a justiça. Eu penso que é bom então que a polícia redobre a sua ação de vigilância, a própria EPAL, e também que os cidadãos moradores das comunidades possam ajudar também a própria polícia na denúncia desses casos, porque não podemos continuar a viver numa sociedade com a ideia de que a desordem é possível. Onde existe sociedade, claramente, tem que existir ordem. Agora vamos ver a outra reportagem. 4 cidadãos chineses estão detidos por invasão do principal canal de transporte de água potável da EPAL no Kikuchi. Ora, com a venda da água desviada desse canal, esses cidadãos chineses, agora detidos, tinham uma faturação diária de cerca de 1 milhão de kwanzas. Veja. Comando Provincial da Polícia Econômica, Luanda, 6 de abril do ano 2015. Assunto: garimpo d'água. Polícia a falar, carrega água, não dá bom. Não vender água. Este cidadão chinês tem 33 anos e vive em Angola desde 2013. Ele está sob investigação da Polícia Econômica, tudo porque, no dia 2 de abril do ano em curso, apresentou-se como gerente de um espaço onde o garimpo d'água é a principal atividade econômica. Com ele está este cidadão que, por sinal, é seu colega e compatriota. Ele parece mudo. Bem, para nossa informação, ele não fala português. Já estes
Em momento algum, eles falaram conosco. Ou seja, eles também não falam português. Mas não é o caso. A verdade é que todos eles estão detidos há 4 dias. Na altura da detenção, o suposto responsável não apresentou a documentação que lhe permite vender água. Um pormenor muito importante para a atividade econômica que realiza. Mas, segundo ele, este é apenas um detalhe que está a ser providenciado. Está a fazer documento. Bem, se a papelada está em curso, isso só ele mesmo sabe. E ele diz mais. Nunca teve problemas com as autoridades do país. Ninguém fala. E vale, ninguém fala. Segundo o oficial da polícia, eles já começaram a ser ouvidos pelos órgãos competentes. Quanto ao local do garimpo, presume-se que não esteja a funcionar, uma vez que o suposto gerente do local e os seus compatriotas estão detidos. Mas é apenas uma presunção. Por isso, é para lá onde vamos para averiguar os factos. Município de Viana, comuna do Kikuchi. Local do crime. Corre lá, Jeca, corre, corre. Corre, Jeca, aquele gajo está aí lá as coisas. Pois é, eles não pararam. Como vocês podem ver, essas mangueiras são ligadas a partir do canal, não é? Elas tiram água do canal principal, proveniente do rio, e fazem o reservatório aqui. Posteriormente é que se faz a filtração da água para abastecer os caminhões. Os caminhões nesse momento estão a sair. Estão dos caminhões. É aqui os caminhões, né? Priva esse caminhão. Põe o carro aí rápido. Rápido, rápido. O responsável em exercício fugiu, mas encontramos este jovem que a partir de agora atende pelo nome de José Adão. Nome fictício para protegermos a sua identidade. José Adão tem 28 anos, natural do Lubango e ganha 38 mil kwanzas pelo trabalho que presta neste local. Como o responsável fugiu, ele a partir de agora é o nosso guia. Mas antes, o oficial da Polícia Econômica fala com este camionista. Quanto é que o senhor compra aqui água? Água na cisterna? Sim, na cisterna. Quanto é que compras água aqui? Isso é mesmo o preço do custo. Tá bom, eu quero saber qual é o preço. 3 mil kwanzas. A quem o senhor paga essa água? Paga esse valor para encher o seu caminhão? A pessoa que estava aqui já estão levados. Quantos mil litros você tira por 3 mil kwanzas? 20 mil litros de água por 3 mil kwanzas. O cidadão interpelado por nós, que neste momento está detido nas nossas instituições, ele diz que não vende água e que todos os outros compatriotas que com ele estão, em momento nenhum, tinham esta pretensão de comercialização da água. Mas o que nós constatamos aqui no local é um processo extremamente diferente. José Adão leva-nos a este local onde estão escondidos estes reservatórios. O líquido precioso jorra durante as 24 horas do dia. Não sabemos ao certo quantos metros de profundidade, largura e comprimento têm estes tanques, mas diga-se de passagem que são enormes. O negócio é milionário. José Adão é um simples funcionário, por isso não tem domínio sobre os detalhes, mas revela ao oficial da Polícia Econômica que neste local, em média, faz-se 1 milhão de kwanzas por dia. Qual é o valor aproximado que os chineses fazem a vender água aqui? Até no tempo mesmo que não achou, anda vendendo, chega 1 milhão. 1 milhão de kwanzas.
No tempo em que não há chuva, os chineses conseguem vender água no valor até 1 milhão de kwanzas. O que eu quero dizer é que nesse período de chuva não baixa menos de 500 mil kwanzas. Não baixa menos de 500 mil kwanzas. Esse valor é por dia. Esse mesmo é por dia. É por dia. Só que você souber que você tem que ele já não te deixa você. Quando ele não te deixa você. O controle estatístico ou contabilístico fica na responsabilidade unicamente deles. É dele, então. O país vive um momento de contenção e, infelizmente, temos angolanos que participam e colaboram para a desestabilização da nossa economia, o que é muito triste. Estas mangueiras transportam toda a água retirada do principal canal da EPAL. Água captada através destas eletrobombas. Mas não é tudo. José Adão leva-nos a esta zona onde está a ser preparado um novo tanque. De água, claro. Este buraco que é feito aqui é para fazer um outro reservatório. Sim. Um outro reservatório de água. Como podem ver, este é mais um dos futuros reservatórios de água. Só para dizer que o garimpo de água em Luanda existe e tem que ser uma preocupação de todos nós, daí chamar a atenção aos nossos legisladores para que as leis que punem atos de vandalismos como estes, que prejudicam de forma agressiva a nossa economia, devem ser penas muito agressivas também. Bem, enquanto se espera por mais rigor na fiscalização e na responsabilização dos responsáveis que promovem o garimpo de água, estes chineses, pelo menos, ficarão detidos até que se esclareça este caso. As investigações prosseguem. Neste momento estão no gabinete do subprocurador adjunto da Procuradoria-Geral da República, junto à BNI ou à Polícia Econômica, onde serão apurados todos os factos para o veredito final. Ora bem, agora vamos avançar para os argumentos que se impõem. Superintendente Fernando de Carvalho, chefe do Departamento de Informação e Análise da Polícia Econômica, qual é a sua avaliação a todas estas imagens que nós acabamos de passar? Mais uma vez, obrigada. Dizer que os indivíduos, os cidadãos chineses foram apanhados em flagrante delito a cometerem esse tipo de ilicitude. Portanto, isso foi um trabalho aturado que se vinha fazendo e chegou-se ao ponto de elaborarmos... De os apanhar. Como é que a polícia descobriu que de facto havia este indício? Houve uma denúncia? Não, através do trabalho de inteligência policial. Primária da polícia? Sim, através do trabalho de inteligência policial. Conforme dizia, foram os indivíduos autuados, constituídos os respectivos processos e foram remetidos ao Ministério Público, onde aguardamos a sua promoção. Portanto, os homens vão ser julgados? Sim, em princípio, tudo indica que sim. É uma agressão à economia nacional o que está a ser feito? Muito grande, muito grande. O que é que foi feito ao meio, ao local? São prejuízos muito avultados. Agora está também nas mãos do Ministério Público? Sim, em princípio está. Enquanto o processo não sair do Ministério Público, nós não podemos dar outros passos. Doutor Itiandro Simões, na primeira reportagem vimos algo bem menor em relação a isto que nós acabamos de ver. Nesta segunda reportagem as imagens são bem mais agressivas, não é? Já é mau um cidadão nacional violar a lei do país. Violante as consequências que se lhe aplicam. Agora, pior ainda é quando um cidadão estrangeiro que vem para o país para ajudar-nos com valências, com conhecimentos que nós não temos para aprendermos, para ajudar-nos a melhorar, vem e cá dedica-se ao cometimento de crimes, conforme se verificou. É claro que há aqui uma presunção de inocência até terminar o processo e que deverá ser respeitada. Agora, a nível investigativo, deverá a polícia ter aqui, se calhar, continuar a fazer o trabalho um pouco mais aturado, porque aqueles terrenos devem ser de nacionais. A lei angolana não concede direito de superfície a estrangeiros, não residentes. Portanto,
há ali muito mais ainda por se encontrar. Com certeza outras pessoas. Agora, quanto àqueles cidadãos chineses, o que é que vai acontecer? Bem, há um processo. E coloca-se a questão de saber se vão ficar cá em Angola ou não vão ficar. Bem, os chineses e quaisquer outros estrangeiros em Angola devem cumprir com as leis nacionais. Estabelece isso o artigo 6º da Lei 2/07, que é a lei sobre o regime jurídico da entrada, da permanência e da saída dos estrangeiros. Esta lei ainda estabelece que, quanto à saída, um cidadão estrangeiro pode sair do país ou voluntariamente ou compulsivamente. A saída compulsiva acontece naqueles casos em que o cidadão estrangeiro ou lhe é notificado pelo Serviço de Missões Estrangeiros para abandonar o país num prazo de 48 dias, estando cá, por exemplo, se a situação ilegal, ou através da expulsão. Ora, o processo de expulsão também tem duas vertentes. Tem a expulsão administrativa, que é feita pelo Serviço de Migração Estrangeiros, e a expulsão judicial. A expulsão administrativa, naqueles casos em que a pessoa esteja cá, olha, repare, sem visto de trabalho, tenha praticado factos que teriam prestado a que obtesse o visto, isto é, mentiu às autoridades para conseguir o visto de trabalho. Lhe tem sido aplicada uma decisão judicial de abandono, uma pena acessória de abandono do país, e a pessoa não abandonou. Tenha um continuado desrespeito das leis angolanas. Neste caso, o SME terá competência para proceder à expulsão destas pessoas. Agora, no caso vertente, não se enquadra nesta expulsão administrativa, vai enquadrar-se na expulsão judicial, que é prevista pelo número 1 do artigo 28º da Lei 2/07, que na linha estabelece quando uma pessoa, um estrangeiro, cometa crimes, seja condenado por um crime com uma pena acima de 2 anos de prisão, e aí já vimos na matéria anterior que estes crimes terão sempre penas superiores a 2 anos de prisão, então haverá uma sanção acessória de abandono do país. Vai ser expulso do país. Só que isto só vai acontecer no final do processo judicial, que certamente será intentado, e carregadas as provas ao processo, o juiz então terá esta decisão. E avançamos então para um terceiro elemento. 4 funcionários de uma empresa de publicidade foram presos pela Polícia Nacional por alguns dias, acusados de adulterarem o prazo de validade de uma bebida alcoólica comercializada no nosso país. Trata-se do representante de uma marca vendida em Angola e 3 funcionários de uma empresa contratada para rotular, digamos assim, o produto. Bebida alcoólica. Um atentado à saúde de quem a consome por excesso. E não é apenas isso. Especialistas dizem que ela também desestrutura as famílias. O uso excessivo de bebidas alcoólicas é cada vez mais comum entre os jovens da capital do país. Será que quem consome tem o cuidado de ver o prazo de validade do produto? Se álcool dentro do prazo, quando consumido por excesso, faz mal, imaginem agora quando caducar. Possivelmente você já terá visto esta bebida, ou se calhar já bebeu, mas se não, então preste bem atenção. Foi possível o Comando Provincial de Luanda, por intermédio da Polícia Econômica, desmantelar esta rede de malfeitores, constituída por mais de 20 elementos, que se dedicavam ao crime de fraude na sobreposição de rotulagem da mercadoria. Disseram que o lote que está lá, que está aí, é de emissão, não que é a data de expiração. Este jovem tem 24 anos e trabalha numa empresa de publicidade. Empresa contratada pelo importador desta bebida no país. O nosso cliente da Bacardi é cliente já há uns 4 anos. E os trabalhos que nós fazemos são com base em promoções de supermercado, ter as promotoras a trabalharem
ou num determinado evento que eles precisam divulgar a marca. Só que desta vez, o trato não era para fazer o marketing do produto. A verdade é que estão em causa 5 contentores, cada um com capacidade de carregar 1.400 caixas. Produto sem prazo de validade. É isso mesmo. A empresa de publicidade foi contratada para corrigir o erro. Ou seja, com este material, eles rotulam a embalagem de produto. Esta jovem tem 26 anos e é gestora de contas na empresa contratada pelo importador da marca. Eu estou informada e sei que isso é crime, mas nós fomos solicitados para trabalhar de forma inocente. Eu nem sequer tive noção de que essa data era prazo de caducidade, em vez de ser prazo de produção, porque foi o que nos foi dito. Ouvimos também o representante do importador da marca em Angola. Nacionalidade portuguesa, solteiro e tem 33 anos de idade. A fábrica explica o que é que se passou, que foi um erro de rotulagem. Pede para o trabalho ser feito localmente, neste caso em Angola, e daí ter sido contratada uma agência para fazer esse trabalho de rotulagem com os lotes e com as datas corretas. O objetivo final era não colocar o produto no mercado sem uma data de validade. Se colocássemos o produto sem data de validade, aí estaríamos a incorrer, nós sabíamos que estaríamos a incorrer numa contraordenação. O objetivo aqui era colocar data de validade em todos os produtos, para eles terem uma data de caducidade e quando eles terminassem, se caducassem, saírem do mercado, naturalmente. Bem, nas condições em que o produto se encontra, de certeza que este, pelo menos, já não será comercializado. Agora, rotular a embalagem da bebida sem o consentimento das autoridades competentes no país é complicado. Mas parece que o representante da marca no país já tem feito isso. Quando nos foi pedido o trabalho, a minha chefe ainda disse que nós fazemos trabalhos de promoção e isso é um bocadinho diferente do que nós fazemos, embora eles sejam nossos clientes. E o que o Sr. Tiago, que é o representante da marca cá em Angola, disse foi que isso já foi feito na Quênia, acho, e correu muito bem, eles têm documentos, tudo legalizado, e que é um processo normal e tem feito. Estes cidadãos são 4 de mais de 20 pessoas que estão envolvidas neste caso. As investigações da polícia continuam. Enquanto isto, os que já estão identificados encontram-se agora em liberdade, mas sob vigilância da Justiça até que se esclareça mais este caso. E o processo está em curso, tal como diz o Xinave, até que o assunto seja esclarecido. Dr. Itiandro Simões, qual é o enquadramento jurídico-legal que se impõe fazer a este caso? A grande questão aqui está em saber se houve ou não crime de fraude na venda. E se tiver havido, qual a forma do crime. Caso venha a provar que de facto houve crime de fraude na venda, estaremos a falar de um crime de fraude na venda na forma tentada, porque não se chegou à fase final, à consumação, que é fazer a venda. De facto, houve atos preparatórios que foram cometidos e, no caso, sempre será aplicada a pena pelo crime. Agora, o importante aqui é que temos 2 versões. Temos uma versão das pessoas que foram presas e que foram detidas, segundo a qual houve um erro da fábrica e estavam a corrigir apenas aquele erro. E quanto muito poderia haver uma infração administrativa por não terem comunicado ao Ministério do Comércio, mais propriamente ao Instituto Nacional de Normalização da Qualidade, que é o INACOR.
é uma questão discutível, de facto. A forma de se resolver isso será através da prova pericial. A prova pericial vai permitir, por testes de qualidade, determinar se aquele produto estava a ser adulterado ou não. Isto é, se a data, tendo em conta a qualidade que o produto apresenta, é de fabrico recente ou já terá expirado. Isto é, já não contenha os elementos de qualidade que foram lhe apresentados. Estamos a falar de bebidas espirituosas com uma percentagem de álcool muito elevada, 12% de gramas por litro. É muito elevado aquele teor de álcool e, pelo que, se houver algum problema, serão danos muito graves à saúde. O exemplo da semana. Em plena sala de aulas, aluna e professora entram em discussão. Terá surgido na sequência de uma chamada de atenção por parte da professora. Mas a aluna, muito nervosa, reagiu de forma muito agressiva, pronunciando palavras muito agressivas contra a sua professora. Veja o vídeo captado na internet. As pessoas que têm, porque eu estou cansada. A minha mãe não fala assim comigo, por que você tem que falar assim comigo? Estás aonde? Estás a pensar que eu sou que, afinal de contas? Tens que ter mais maneira de falar com as pessoas, porque isso também chega a cansar. Porque eu não tenho problema contigo, eu não sou tua avó para tu me tratares assim, ouviste? Fica bem, mas bem consciente disso tudo, para te dizer mesmo. Não é calma, isso cansa. Essa é uma educada. Está bem, educaste muito bem. Não, mas é assim, tu podes ficar na sala, eu não vou te avaliar. Dr. Pedro de Castro Maria, qual é o comentário que tem a fazer este momento colérico da aluna contra a sua professora? Efetivamente, é uma situação nada abonatória aquilo que se pretende que seja uma relação professor-aluna em ambiente de sala de aula. E seja em que ambiente for. Na sala de aula há o rigor da disciplina, da obediência, do respeito à autoridade. A professora é a autoridade, não pode perder essa qualidade. E então essa aluna extravasou a todos os princípios do razoável, do aceitável. É caso para se perguntar o que é que está a acontecer com exatamente com no nosso processo docente educativo, qual tem sido afinal a participação das famílias, sobretudo aqui mesmo das famílias, para poderem passar valores positivos no sentido de que seus educandos, ali onde estiverem, e particularmente na sala de aula, pautem por uma conduta em função, em respeito e em obediência do regulamento, das normas e numa sociedade harmoniosa que nós pretendemos como é Angola. Superintendente Fernando de Carvalho, naturalmente ficou também impressionado com estas imagens, não? Muito impressionado. E para além da falta de princípio, que eu tenho dito que hoje a nossa juventude está aí para um caminho muito triste. Muito triste. E nós, os pais, temos que ter muito cuidado da educação que damos aos nossos filhos. Quando as escolas nos convocam para uma reunião, nós por vezes não vamos. E acontecem essas situações. Pois. O pai dessa menina, se não for à escola, uma vez convocado, nunca há de saber o comportamento real da filha, porque ela em casa tem um comportamento e fora de casa tem outro comportamento. No dia a dia temos nos deparado com isso. Há uma situação que me chamou a atenção. A professora dizer à aluna: podes ficar na sala, mas eu não te vou fazer a avaliação. É um erro da professora. Porque automaticamente suspendia essa aluna. Imediatamente. Exatamente. Imediatamente suspendia essa aluna. Terá havido aqui, da parte da professora, também saturação, falta do espírito da autoridade? Eu acho que a professora quis evitar mais diálogo. Eu disse que ela talvez tenha dito que vais permanecer na sala, mas não te vou fazer a avaliação. Exato. Não, suspendia imediatamente a aluna. Ia para a diretoria, para a direção pedagógica da escola, tiravam a menina da sala, mandavam chamar os encarregados de educação. Não sei como é que foi o desfecho deste caso, mas é uma cena muito triste. Se fosse no tempo em que eu era estudante, levava uma porrada na escola. Quando chegasse a casa, a minha tia dava uma segunda e quando o meu tio viesse, que me criaram, também daria uma terceira.
Não estamos aqui a apelar à violência nas escolas, mas, de facto, e solidarizo-me inteiramente com esta professora. Para quem conhece a realidade das escolas, sobretudo escolas privadas e mesmo públicas, há de reparar que há cada vez menos autoridade concedida ao professor. Os professores têm pouca autoridade porque não lhes dão essa autoridade. Quem deve dar? Deve dar a escola, deve dar o Estado. Porque o que nós reparamos muitas vezes nestas situações é que há alguma situação na escola, os pais vão atacar, muitas vezes, inclusive os próprios professores. Quer dizer, o professor é culpado de tudo. O estudante teve má nota, a culpa é do professor. O estudante chegou a casa a chorar porque o professor ralhou, a culpa é do professor. Quer dizer, culpa-se muito o professor, retira-se muita autoridade ao professor e muitas vezes são pessoas que têm receio de perder até o próprio emprego porque têm uma atitude mais drástica com a estudante, no caso, tentando tirá-la, pois é a direção que vai sempre tentar. Sim, aquilo que reparamos muitas vezes é isso. Está-se a perder a autoridade, está-se a tirar a autoridade dos professores. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Segurança Pública, aos nossos convidados, e assim que nos esteve a acompanhar, aceito o nosso reiterado abraço de saudações. Nós voltamos na próxima edição e o nosso desejo é que verdadeiramente até lá você seja um digno continuador das boas obras e dos bons exemplos. Até lá.